Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindsaúde, Sindicef, Asper, Sinsempro, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias. E por isso sentir é compreender, visto que o universo não tem ideias. Há certo gosto em pensar sozinho. É ato individual como nascer e morrer. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude seus pensamentos e você mudará o mundo. Aprender sem pensar é tempo perdido. Basta percebermos que pensar sem aprender nos torna caprichosos e aprender sem pensar é um desastre. E lembre-se, é bem melhor pensar sem falar do que falar sem pensar. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai ver as orientações da Asper para os servidores que têm plano de saúde. A Asper está fazendo um recadastramento e pede a atenção dos associados. Servidores da Polícia Civil vão às urnas para elegerem a nova diretoria do Sincepol. Sintero tem audiência com o prefeito de Porto Velho para discutir a pauta de reivindicações dos trabalhadores em educação do município. Você vai saber como estão as ações do PSS e da isonomia dos servidores federais da educação e como o Sintero está defendendo os direitos dos trabalhadores em educação estaduais. E você também vai saber como ficou a votação do projeto de lei da transposição em Brasília. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Muitos servidores federais atenderam a convocação do Sindicef para a realização de 2 assembleias na manhã desta sexta-feira. A primeira assembleia tinha como pauta informes gerais, informes sobre a GEAD, informações sobre o Plano Bresser, sobre a ação do Imposto de Renda da Isonomia, discussão e deliberação sobre campanha salarial, informações sobre termos de opção dos professores, retirada de delegados para a plenária nacional da Condicef e discussão e deliberação sobre a campanha salarial 2013. Com a sede social lotada, o Sindicef conseguiu explanar todos os pontos importantes e reiterou, através do presidente Daniel Pereira, a importância da publicidade em todos os atos realizados pela entidade e a importância da participação de seus associados. A outra assembleia teve como finalidade o detalhamento da prestação de contas da entidade do ano de 2012. O diretor Paulo Vieira destacou que o Sindicef tem adotado como prioridade a transparência nas ações e a valorização da participação dos filiados nas atividades. A nossa prestação de conta, a gente faz a maior transparência que existe, né? A gente tem tudo detalhado, o filiado vê em que foi gasto o seu dinheiro, para que depois não haja conversa, né? Pessoas que querem denegrir a imagem dessa diretoria falando besteira. Então a gente trouxemos, colocamos na televisão e estamos trazendo aqui um bom número de filiados, mais ou menos, essa assembleia contém mais ou menos em torno de 350 a 400 filiados, e a gente está mostrando para o filiado em que foi gasto o seu dinheiro. Nós estamos passando para os nossos filiados a questão dos planos Bresser, GEAD, estamos trazendo as informações que os advogados trouxeram de Brasília e estão repassando aqui para todos os filiados. O presidente Daniel Pereira conduziu as assembleias ao lado de diretores do sindicato, advogados e na Assembleia de Prestação de Contas, ao lado do contador responsável.
A prestação de conta ela é feita, é uma única prestação de conta, né? A gente tem aqui a despesa de todas as 20 coordenações, mais a despesa da diretoria executiva, apreciada pelo Conselho Fiscal, que é composto por 5 integrantes, né? E apresentado aqui pelo contador da entidade. Nós adotamos uma política de buscar a transparência, né? Para isso, no site da entidade, mês a mês, nós publicamos um relatório com cada um dos pagamentos que foram feitos. Qual é o beneficiado, qual o valor e qual a finalidade da despesa. Nós fazemos isso para que a gente possa ter direito de cobrar do poder público, porque muitas das vezes há reclamações por falta de transparência das prestações de conta das entidades. Então nós fazemos questão de ter o mais claro possível as nossas contas para que a gente possa cobrar também o mesmo procedimento do poder público. O presidente do Sindicef também destacou a definição do reajuste salarial dos professores federais do ex-território. Segundo ele, o aumento é resultado da negociação feita no âmbito nacional pela Condicef, que tem representação do Sindicef. Foi feita uma negociação ano passado, que foi votada em dezembro, que concedeu aumento para a maioria dos servidores públicos federais, né? Sendo que os servidores administrativos e dos órgãos, eles tiveram aumento a partir do mês de janeiro. E os professores, eles terão aumento agora no mês de março, né? Sendo que esse aumento que foi dado em janeiro para o conjunto majoritário dos servidores e agora no mês de março para os professores, ele será dado agora em 2013 e será repetido os mesmos percentuais em 2014 e 2015, que foi a negociação feita pela Condicef, que é a nossa confederação no âmbito nacional, que é fruto da greve do ano passado, a maior greve do serviço público realizado nos últimos anos. A ASPER, a Associação dos Servidores Públicos de Rondônia, está convocando todos os associados para fazer um recadastramento geral. A ASPER é a associação que administra o convênio de assistência médica de mais de 20 mil servidores. Nós estivemos na sede da associação e conversamos com o presidente Francisco Pinheiro. Ele falou da importância do recadastramento e tem orientações importantes para os associados. Um dos maiores problemas dos sindicatos também é problema da ASPER. Muitos servidores ainda não conseguem entender como é feito o desconto da mensalidade no contra-cheque. No caso da ASPER, alguns associados podem estar inadimplentes sem saber. Acontece isso quando o servidor não tem margem para desconto da mensalidade e por isso o valor não é descontado totalmente. Sem pagar o valor total da mensalidade, o associado fica inadimplente e pode ter problemas se precisar de atendimento médico. Para evitar problemas como esse, o presidente da ASPER tem as orientações. O recadastramento iniciou no mês de janeiro, é um recadastramento necessário, tanto para o desconto lá em folha da consignação quanto para o Banco do Brasil, né, para o desconto em conta. É um recadastramento necessário para o nosso banco de dados, que está desatualizado, e vai se estender até o dia 30 de abril, a data final para o recadastramento. E ao final desse recadastramento, a gente está sorteando 10 aparelhos notebook, um por cada região aqui nossa, e o sorteio acontecerá então no dia 3 de maio. Mas isso não é importante, o mais importante é que o nosso associado venha fazer esse recadastramento, atualize o banco de dados, atualize o endereço, né, autorize o desconto em folha, né, renove essa autorização de desconto em folha, desconto em conta, porque a partir desta data corre o risco de não ser descontado esses valores de mensalidades e corre o risco, então, não sendo descontado, corre o risco do plano ser, então, cancelado por inadimplência. Então, é importante que cada associado nosso venha até a nossa sede, em cada uma das cidades, e faça esse recadastramento. Tem também a troca da carteirinha. É a carteirinha para aqueles que têm já a carteira vencida, foi prorrogado o prazo de vencimento, não tem problema nenhum de atendimento, mas aos poucos as novas carteiras estão chegando na residência do nosso associado. Caso demore de chegar na residência, que ele procure então uma das nossas regionais para saber de repente o que aconteceu com a carteira dele. Pode ser um endereço desatualizado e volta para a sede da ASPER. Mas o importante é que estão chegando, né, esses novos cartões na casa do nosso associado. Caso necessite, pode ir com a antiga, que o prazo de validade ele foi prorrogado.
Bom, vamos então, presidente, passar uma orientação para aquele associado que tem problema com desconto na consignação, às vezes não tem margem, às vezes desconta uma parte ou não desconta. Qual a orientação para esses servidores? Então, a gente orienta que ele observe, depois do desconto, o valor final que ele está pagando. Porque a regra é descontar em folha, o que não é possível descontar em folha vai para banco, o que não é possível descontar em banco, a gente emite, então, um boleto que vai para a residência. Mas por que não é possível descontar? De repente, a margem consignável do nosso servidor é menor que o valor que ele paga de despesas de plano de saúde. E é só, dando um exemplo aqui, digamos que seja R$300 o valor da sua despesa, só tem 200 de margem. Então, é descontado 200 e 100 a gente tenta receber via banco ou via boleto. Algumas pessoas fazem uma certa confusão por falta deste esclarecimento. Falam, estou pagando 2 vezes, 3 vezes, eu não sei o que estou pagando. Então, é fazer a soma daquilo que foi descontado no seu contra-cheque, com aquilo que foi descontado no banco e com o que chegou do boleto na sua residência, somou, deu certo? Então, está certinho. Mas, se tiver alguma dúvida, na dúvida, procure um dos escritórios nossos de relacionamento, que todos os funcionários estão lá dispostos e prontos para poder fazer o esclarecimento necessário. O presidente do Sincepol, Jales Moreira, foi reeleito para mais um mandato de 3 anos. A votação aconteceu na quinta-feira e a apuração foi no mesmo dia. Jales, que concorreu pela Chapa 2, teve 55% dos votos e venceu no primeiro turno. A votação foi aberta às 8 horas da manhã. Além da sede do sindicato em Porto Velho, havia urnas em todas as cidades do interior, onde há delegacia de polícia. Tiveram direito a voto todos os servidores da Polícia Civil filiados ao Sincepol. Em Porto Velho, onde votam aproximadamente 50% dos eleitores, as sessões de votação foram divididas por ordem alfabética. Do lado de fora do sindicato, longe das urnas, a campanha estava liberada. Integrantes das chapas usavam material de campanha para tentar conquistar o voto de última hora. Quando deu 5 horas da tarde, a votação foi encerrada. Em algumas cidades do interior, todos os eleitores já haviam votado até o meio-dia. 5 chapas disputaram a eleição. O atual presidente Jales Moreira se candidatou à reeleição. 2 candidatos já estiveram na direção do Sincepol há muito tempo. Um candidato disputou a eleição pela 2ª vez e um era novato. No total, compareceram às urnas 1.792 eleitores. A apuração começou logo após o encerramento da votação e o resultado extraoficial foi divulgado 1h30 depois pelo presidente da comissão eleitoral. O presidente do Sincepol, Jales Moreira, concorreu pela Chapa 2 e foi reeleito em turno único com 995 votos, o que representa 55%. Eu quero agradecer imensamente aos 995 votos. As pessoas realmente reconheceram o trabalho que foi feito pela atual diretoria, um trabalho sério. Né? Nesses 3 anos passados não houve escândalos, pelo contrário, só foram vitórias. E vamos, com certeza, no próximo triênio, melhorar o que precisa ser melhorado e conquistar mais coisas aí para a categoria. Em segundo lugar, ficou Renan Gomes, da Chapa 4, com 415 votos, ou 23%. A Chapa 3 do candidato José Castro ficou em terceiro lugar com 14%, ou 257 votos. A Chapa 1, que tinha Tito Paz como candidato a presidente, ficou em 4º lugar e obteve 0,5%, ou 93 votos. O último colocado foi o candidato Antônio Remígio, com apenas 32 votos, ou 0,2%. O presidente reeleito Jales Moreira disse que a vitória é o reconhecimento da categoria ao trabalho realizado nos 3 anos de mandato. Graças a Deus foi um processo limpo, tá? Não tivemos nenhum incidente no estado todo e graças a Deus a categoria aí reconheceu o trabalho que nós fizemos nesses últimos 3 anos e colocou a gente novamente aqui para administrar o sindicato. E nós sabemos que agora a responsabilidade triplicou, porque vencer uma eleição onde concorriam 5 chapas e você ter mais de 50% dos votos, é sinal que a categoria queria realmente que essa diretoria permanecesse. A gente sabe que vai triplicar realmente a questão da nossa responsabilidade. Nós temos aí a nossa questão do plano de cargos agora, que a partir de segunda-feira nós já estamos novamente lá na SEAD cobrando, tá? Que no prazo do máximo de 35 dias esse projeto já tem que estar na Assembleia Legislativa e que essa aí é a nossa bandeira número 1
E se Deus quiser, nós vamos conseguir esse plano de cargos e logo depois tratar da questão das condições de trabalho. Nós temos muitas delegacias no estado que não têm condições dignas de funcionamento, certo? E nós vamos batalhar tanto para a reforma como para a construção de novas delegacias, equipamentos. Então a nossa briga agora, a partir de um plano de cargos aprovado, é condições de trabalho e dar mais garantia para o servidor. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. O Sintero teve nesta sexta-feira a primeira grande audiência com o novo prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif. O encontro já estava marcado e serviu para discutir o atendimento da pauta de reivindicações 2013. Além da direção do Sintero, participaram da reunião integrantes da comissão de negociação. Essa comissão é formada por representantes da base que acompanham todas as negociações do Sintero desde administrações anteriores. A reunião, que estava marcada para as 15 horas na Secretaria de Planejamento, foi transferida de última hora para a Secretaria de Administração e começou com quase 1 hora de atraso, sem a presença do prefeito Mauro Nazif. Conduzido pelo secretário municipal de Educação, Mário Medeiros, o encontro teve a finalidade de discutir a pauta de reivindicações dos trabalhadores em educação do município. Ponto a ponto, os itens da pauta foram apresentados pelo presidente do Sintero, Manuel Rodrigues. O primeiro deles é a reposição salarial. Os trabalhadores em educação municipais acumulam perdas salariais de mais de 25%. A direção do Sintero sabe que dificilmente a prefeitura suportaria um reajuste desse nível. Mas os sindicalistas querem saber qual é a contraproposta da prefeitura. Outras reivindicações são transformação do atual Vale Transporte em Auxílio Transporte para todos os trabalhadores em educação, adicional de insalubridade e adicional noturno para quem tiver direito, auxílio faculdade para quem faz curso de graduação em instituição privada, gratificação para quem faz curso de aperfeiçoamento e uma readequação da carga horária. Além das reivindicações de ordem financeira, existem também itens de ordem social. A discussão avançava e nada do prefeito chegar. O secretário Mário Medeiros disse que tinha autonomia para continuar negociando com o sindicato. Ele disse que uma resposta aos itens financeiros ainda vai depender de estudos sobre o comportamento das finanças do município. O secretário disse que neste ano a prefeitura está trabalhando com o orçamento da administração anterior e que ainda não é possível saber qual o índice de reajuste que pode ser dado. No meio das discussões, o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, atendeu a uma ligação telefônica do prefeito Mauro Nazif. O prefeito disse que estava em uma situação de emergência e que não poderia comparecer à reunião, mas reafirmou a delegação de poderes para que o secretário Mário Medeiros continuasse as negociações. Como já era esperado, pois não é possível definir tantos itens no primeiro encontro, o Sintero vai promover novas assembleias com os trabalhadores em educação e serão marcadas novas rodadas de negociação com a prefeitura. E por falar em Sintero, os trabalhadores em educação estaduais e os federais estão ansiosos pelo pagamento de ações judiciais. No caso dos federais, a principal ação é da isonomia, que ainda falta ser paga aos técnicos administrativos. Enquanto isso, a ação do PSS está prestes a ser paga. O secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero, Nereu Klozinski, explicou como estão as ações do PSS e da isonomia. Olha, a segunda ação do PSS já teve uma determinação para expedição das RPVs, que são as requisições de pequeno valor. A expectativa que nós temos, pela legislação,
ela é de 60 dias após a expedição. Agora, dependendo do número de requisições que tem, às vezes demora um pouco mais. Então, nós estamos na expectativa, né, dentro desse prazo, a determinação ocorreu há poucos dias, né, então a expectativa é nessa linha de, em média, 90 dias as pessoas estarão recebendo, então, o PSS. É importante a gente relembrar que essa ação do PSS é a segunda ação, que a primeira, quem recebeu em 2003, 2004, ele não tem direito a receber agora. Então, portanto, é aquelas pessoas que ficaram de fora na ação anterior é que estão nessa ação. Então, é importante contemplar, colocar isso para os filiados, né? Todos que têm direito, são apenas essas pessoas, então, que estiveram de fora na primeira ação. E lembrando também que os que se aposentaram antes de 96, eles não têm direito, porque isso é um desconto previdenciário a maior que ocorreu no período. Bom, aí temos também a ação da isonomia, que ficou parada há um tempo aí. Como é que está essa situação? Olha, a ação da isonomia, é importante a gente até relembrar, nós já citamos, já comentamos em vários programas do sindicato, né, e divulgado amplamente na mídia, depois daquele desvio, né, ocorrido em função, né, de procurações falsas feitas por uma advogada, né, o processo foi suspenso pelo CNJ. Né, teve a ação da Polícia Federal e nós estamos aguardando, somos a parte mais interessada para que se resolva o mais rápido possível. Então, inclusive os advogados nossos, o doutor Hélio e o doutor Oreste Muniz, estão cobrando então para que seja agilizada ali a conclusão do inquérito, né, da Polícia Federal, para que também o CNJ, então, possa colocar o processo para andar, porque hoje você não tem uma determinação. Por exemplo, a juíza foi afastada, você não tem juiz no processo, né, a determinação do CNJ de que o processo está suspenso, quer dizer, e as pessoas que têm direito desde 1989, que foi movida a ação, em 93, já com trânsito em julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nós não podemos deixar que essas pessoas, né, fiquem prejudicadas. Então, a gente quer lembrar para os nossos filiados que o Sintero está acompanhando, o Sintero está correndo atrás, né, justamente para que seja agilizado esse andamento, para voltar a andar o processo, para que a gente possa ter uma expectativa, uma perspectiva de quando é que vai ser resolvido. O que a gente quer é justamente dizer para o nosso filiado que o sindicato está acompanhando, está cobrando, né, essas ações aí para que o CNJ defina, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, defina o mais rápido possível, então essa situação. Quem vai conduzir o processo, como é que vai conduzir e que pague o que o servidor tem direito e que nós entendemos que esse pessoal tem esse direito, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho já definiu ainda em meados de 92, 93. O sindicato está bastante tranquilo, porque nós temos as provas documentais de todo o dinheiro que nós recebemos do TRT, nós repassamos diretamente para o filiado, né? Então não tem e é importante lembrar, às vezes o pessoal comenta que não, já tem o recurso e o recurso foi desviado. Não tem o recurso que tinha, né, e que ainda tem, pelo menos dentro do próprio processo, que o precatório foi expedido em 2010 para pagamento de 2011, era apenas para multa do pessoal administrativo, né? Então, o retroativo da isonomia do pessoal administrativo, né, ele não foi homologado ainda, então a gente nem sabe qual é o valor que cada um vai ter direito. E é importante a gente também relembrar, né, de que o professor, né, ele não tem mais direito à isonomia, não existe mais isonomia, né, de professor, que às vezes o pessoal tentou dizer assim, não, que algumas pessoas ficaram prejudicadas, alguma coisa assim. O que na época o delegado da Polícia Federal disse, inclusive na entrevista, é de que se alguma pessoa se sentir prejudicada, ela deve procurar o seu direito, e isso é trabalho do sindicato, e o sindicato também sempre se coloca à disposição. Mas o que nós repassamos para o filiado é o que a Justiça determinou. Na quinta-feira, o STF concluiu o julgamento da ação de inconstitucionalidade da emenda dos precatórios. Isso vai ter reflexos diretos na regulamentação da lei dos precatórios de Rondônia.
Nós também conversamos com o professor Nereu Klozinski sobre os precatórios, sobre a correção das progressões e sobre a pauta de reivindicações 2013. A novela dos precatórios do salário mínimo, a gente diariamente fala com o filiado ali, pelo menos uns 50 ao vivo no sindicato aqui em Porto Velho e mais uns 80 por dia, né, por telefone. Mas enquanto não resolve, a gente vai fazer isso, é o trabalho do sindicato, né, é esse, mas a gente está na dependência justamente do governo do Estado. Porque todas as leis, todas as regulamentações que tiverem, que pelo menos foi nos colocado que eram para ser feitas, no nosso entendimento foi feito. Até que agora nós temos a última das últimas determinações, que é a PGE definir a forma de pagamento, né? Que é a PGE, Secretaria da Fazenda, e Tribunal de Justiça. Essa forma de regulamentação, ela é feita através de decreto do governador do Estado. Então, nós estamos cobrando da PGE e cobrando do Tribunal de Justiça, mas, paralelo a isso, junto com a pauta de reivindicações que a gente tem acompanhado, a gente está cobrando uma pauta com o governador, para que a gente possa, talvez, explicar para ele, cobrar dele, que ele exija da PGE uma prioridade. Porque nós sabemos que a PGE tem muito trabalho, a PGE tem muitos processos para analisar. Agora, tem algumas situações que devem, no nosso entendimento, serem consideradas como prioritária. E nós sabemos, o próprio tribunal tem comentado, né, de que hoje existem depositados no Tribunal de Justiça mais de 80 milhões de reais para pagamento de precatórios. Nós sabemos que tem os de caráter alimentar e os de caráter indenizatório. E isso também já foi decidido, mais ou menos, pelo Tribunal de Justiça, como é que vai ser a prioridade. O nosso filiado já sabe que é apenas a metade do recurso que vai para pagamento de caráter alimentar, e ainda dessa metade, você faz duas divisões, uma que seria através de leilão e a outra, né, que seria do menor para o maior valor. Como os trabalhadores de educação têm, comparando com os outros precatórios, os menores valores, né, a gente sabe que em começando o pagamento, o nosso pessoal estaria entre os primeiros da fila. Então essa é a expectativa, só que precisa essa regulamentação do governador. A votação do projeto de lei da transposição no Senado foi adiada. O PL estava na pauta de quinta-feira, mas a falta de acordo dos senadores em uma medida provisória trancou a pauta. Isso significa que o Senado não pode votar nenhum outro projeto até que essa MP seja votada. Presidentes e diretores de vários sindicatos acompanharam a sessão no Senado. Infelizmente, mais uma vez, nós fomos surpreendidos na hora de votar, a oposição obstruiu a sessão, em virtude da medida provisória 586, que trata a questão do recurso dos estados, não houve acordo, e na última hora foi suspenso, né? Mais um prejuízo para a gente, mas há o compromisso que na próxima semana, tão logo seja obstruída a sessão, tendo sessão, é o primeiro item depois da medida provisória 586. Então, a gente acredita que a semana que vem vai votar, mas eu quero lembrar aos nossos servidores que a parte dos sindicatos nós estamos fazendo, que se hoje tem uma PL bom ou ruim, se vai ter salário federal, é graças à luta dos sindicatos. Se não fosse o sindicato, agora a questão de sessões foge da nossa orçada. Mas se existe hoje uma transposição bem ou mal, já está acontecendo em função dessa pressão que nós estamos fazendo lá em Brasília. Então, diz já bem claro para os servidores que finalmente estando resolvido essa questão, aprovando a PL, as pendências que tiverem, pode ficar tranquila que nós vamos requerer judicialmente, as pessoas não se preocuparem, porque há muitas falácias com relação a essa PL, que vai de salário, não é verdade, nada disso. E qualquer pendência que tenha depois, nós, com certeza, vamos estar ingressando na Justiça. Então, nós não podemos votar em emenda, porque qualquer emenda pode voltar tudo a estaca zero e aí não ter transposição nenhuma. Então, nós temos que ter muita cautela. Aquilo que está ao alcance do sindicato, o sindicato tem feito. Agora, infelizmente, a votação foge da nossa orçada, mas o nosso trabalho é estar cobrando dos parlamentares e está em cima. Isso nós temos feito com muita propriedade do sindicato para que realmente resolva, porque todo mundo também não aguenta mais falar. O povo diz, é mentira, que não vai acontecer e tal. E finalmente vai acontecer sim, com a pressão, com a luta, nossa, com certeza vai acontecer isso. Bom, aí depois falta ainda a questão do termo de opção,
que fica aí a cargo da DANF e da SEAD. Como é que está essa situação? A questão da SANF, da DANF, do próprio secretário Rui já colocou, eles estão treinando o pessoal, e tão logo seja aprovado na próxima semana, vão estar exigindo já o cumprimento imediato, até porque depois vai ter 90 dias para assinar o termo de opção, então vão estar cobrindo o cumprimento imediato desse termo de opção. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicef, Asper, Sincempro e Curte.